Agora sim, pessoal, boa tarde, que é o professor Rafael Caíque. Estou aqui no perfil do Instituto Rafael Caíque no Instagram, fazendo uma live sobre os assuntos que podem ser cobrados em Geografia e História de Goiás no concurso da SEDUC Goiás. Uma boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando aqui. Aproveita esse momento inicial, comenta qual é o cargo que vocês vão prestar no concurso. Nós temos aí vagas para professor de matemática, professor de química, física, professor também de biologia, a área das exatas. O concurso está oferecendo 900 vagas e é um concurso muito esperado porque a Secretaria de Educação ela já tem algum tempo que ela não promove concursos públicos, então o déficit de profissionais é muito grande e os candidatos que vão fazer essa prova devem estudar com qualidade, com direcionamento, porque será muito concorrido. Devido a esse tempo aí, sem concursos públicos, o déficit de professores nessas áreas, que é um dos maiores déficits, temos aqui já o pessoal participando, professora de matemática, Luziânia. Aproveita também para convidar os amigos que são concurseiros, que estão nos grupos de estudos, fala que está rolando a live, e nessa live eu vou trazer aqui dicas e também analisar, porque muitos candidatos, quando se deparam com Geografia e História de Goiás, acabam tendo ainda uma certa dificuldade em organizar os estudos, são muitos conteúdos, e eu espero que com os macetes, com as análises que eu vou trazer aqui, vocês consigam ter um desempenho muito mais satisfatório. Tem aqui também o Humberto, boa tarde, Humberto, vai prestar o concurso para Física. Pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer aqui na live é me apresentar. Eu sou o professor Rafael Caíque, sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado também em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, concluindo uma segunda graduação em Jornalismo também pela UFG. Trabalho com concursos públicos há mais ou menos 6 anos, com Geografia e História de Goiás e atualidades, não só do estado de Goiás, mas Geografia e História do Brasil inteiro, atualidades que envolvem o cenário nacional e internacional. E ao longo desse tempo, trabalhando com concursos, eu identifiquei algumas deficiências em Geografia e História, sobretudo Geografia e História de Goiás, porque é uma matéria que tem sido cobrada já nos concursos há um certo tempo. Temos aí mais de 10 anos em que essa matéria se tornou obrigatória nos concursos públicos e muitos métodos de ensino, muitos conteúdos se encontram ultrapassados e não acompanham o perfil de abordagem das bancas. Muitos candidatos ainda estudam Geografia e História de Goiás de uma forma muito arcaica, decorando datas, decorando nomes, e não é dessa maneira que o candidato que quer fechar essas questões deve se preparar, porque as bancas mudaram muito o perfil de abordagem. Se você for pegar provas lá do início da década de 2000 e pegar provas agora mais recentes do ano passado, você vai ver essa grande diferença. Essas questões mudaram muito o foco, mudaram muito o perfil de abordagem. Outras temáticas, inclusive, estão sendo cobradas em Geografia e História de Goiás. E muita gente pensa, o concurso da SEDUC vai ter só 4 questões de Geografia e História de Goiás. Isso não significa muita coisa. Sim, isso representa muita coisa na nota final. Como eu disse no início dessa live, o concurso será bastante disputado. Nós temos aí um hiato, um tempo muito grande sem concurso público no âmbito estadual. O déficit é imenso de professores nas áreas de exatas, são áreas mais críticas do estado de Goiás. Então muita gente vai prestar esse concurso, pessoas não só do estado de Goiás, mas pessoas do entorno do DF, pessoas de outros estados do Brasil também vão prestar esse concurso, porque atrai as pessoas de fato pela essa carência de profissionais. Então, quem quer de fato ter uma boa classificação, conquistar a sua vaga, não deve menosprezar de forma alguma a Geografia e História de Goiás. São 4 questões que podem definir o seu resultado. São 4 questões que vão fazer a diferença. Todo concurso público é disputado nos décimos. Nesses 6 anos que eu trabalho como professor, por exemplo, muitos candidatos, infelizmente, amagam as estatísticas porque se preparam nas disciplinas que têm o maior número de questões, como língua portuguesa, as áreas do direito para as carreiras policiais, ou as áreas educacionais para concursos ligados à educação, e deixam essas questões que têm menos questões de lado, acabam estudando de forma super rasa, superficial, e quando vão fazer a prova, se deparam com questões que muitas vezes ele nem viu esses assuntos, ele não compreende o que está sendo contextualizado nas questões. Candidatos, inclusive, já foram eliminados de vários concursos públicos porque não acertaram os conhecimentos básicos. Muitas questões em concursos, inclusive, Geografia e História de Goiás, se o candidato não acertar um número mínimo de conhecimentos básicos, ele é eliminado do concurso, ele tem que atingir uma pontuação. Então eu sempre falo isso,
para os meus alunos, para quem me acompanha nas redes sociais, para quem já acompanha meu trabalho, quem estuda para concurso público já há algum tempo, tem essa consciência. Quem vai prestar essa prova pela primeira vez, a gente sabe que muitos professores saíram da graduação há pouco tempo, estão aí no mercado de trabalho, esse vai ser talvez o primeiro concurso, vai ser a primeira experiência com concurso público. Concurso público, ele exige do candidato uma rotina de estudos, ele exige do candidato também um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico e exige também que ele se organize, estude essas matérias de forma contextualizada, com qualidade. Não se perca aí nos estudos e estude de forma errada. Então, o que eu vou fazer aqui nessa live é contextualizar esses itens. Você que ainda está com alguma dificuldade, você que ainda apresenta algumas lacunas em geografia ou até nem começou ainda a estudar Geografia e História de Goiás, esse é o momento de você prestar atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu tenho certeza que quando você for fazer a prova, você vai lembrar de muitas coisas que eu disse aqui. E ao longo do tempo, enquanto professor de concursos públicos nessas áreas aí de Geografia, História e Atualidades, eu tenho desenvolvido um método de trabalho que é voltado no perfil das bancas. Isso é muito importante. Cada banca tem uma forma muito peculiar de cobrar os conteúdos. Nós temos aí agora o Instituto Quadrix, fazendo o concurso da Sedux. Esse instituto já fez outras provas no estado de Goiás. Ela fez, inclusive, o ano passado, a prova do Procon Goiás. Vou analisar uma questão aqui no final dessa live, aplicada na prova Procon Goiás, para a gente poder entender a estrutura, a organização desses conteúdos, o que a banca está priorizando. A banca Instituto Quadrix, ela tem uma forma de abordar que não é a mesma, por exemplo, da banca CESP, que não é a mesma, por exemplo, da banca UFG. É uma banca que cobre esses conteúdos de uma forma muito específica. Vamos lá, temos aqui já uma dúvida da Lu. Onde achar o contexto geográfico de Goiás, achei muita coisa do contexto histórico. No final da live, eu vou dar algumas orientações, inclusive tem várias dicas gratuitas que eu disponibilizo no meu site, que eu disponibilizo nas minhas redes sociais. E também, para quem se interessar logo mais na frente, tem lá o curso que eu tenho oferecido, você pode ter acesso a uma demonstração do curso, porque o meu curso ele é trabalhado de forma contextualizada. Primeiro, vamos começar aqui essa live sem enrolar. Lá no edital, a gente tem o item Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás e do Brasil. Quando traz de Goiás e do Brasil, isso significa que alguns assuntos, por exemplo, se eu pegar lá o período da ocupação, da formação do território goiano no século XVIII, a partir da exploração do ouro. Por que tem Goiás e Brasil no título dessa disciplina? Porque algumas questões, alguns desdobramentos daquele período estão articulados com o território goiano e também o território nacional, só para a gente ter uma ideia. O primeiro tópico da disciplina, a formação econômica de Goiás, a mineração do século XVIII, a agropecuária do século XIX e XX, a estrada de ferro Goiás e a modernização da agricultura goiana, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, infraestrutura e planejamento. É um item muito longo, nós temos aqui vários tópicos dentro desse item e algo muito importante que dentro desses tópicos, apesar do edital não estar especificando que assunto ele vai cobrar dentro de cada item, nós temos uma série de conteúdos que podem ser abordados, uma série de contextos históricos, geográficos que podem cair nas questões. Mas é possível ter uma previsibilidade a partir do que a banca tem cobrado nos últimos certames e a gente consegue direcionar e focar naquilo que é extremamente importante. O ponto de partida, é claro, é a formação do território goiano com a entrada dos bandeirantes, aquelas expedições que começaram lá no século XVII com o intuito de desbravar o território, de assegurar os limites da coroa portuguesa, que havia uma disputa territorial com a Espanha. Eles chegam aqui no centro-oeste, na região que era denominada Sertão, começam a criar várias expedições que foram conhecidas como bandeiras, tinham o objetivo de encontrar metais preciosos, tinham o objetivo também de capturar indígenas para o trabalho, e a partir desses movimentos expedicionários que nós temos de fato a ocupação e a consolidação do território goiano. O que pode ser cobrado? Justamente
qual que é a relação dessas atividades econômicas com a fixação e a consolidação da fronteira goiana. É algo muito importante dentro desse item. E nós já temos aqui nesse item uma transição, nós temos uma evolução sequencial, ou seja, uma linha do tempo da história de formação do estado de Goiás. Porque depois desse período nós temos lá na frente a agropecuária no século XIX e século XX, porque nós tivemos a atividade econômica anterior, que foi a exploração do ouro, uma crise no que diz respeito à exploração, o material ele começa a entrar em escassez, porque o material que foi explorado naquele momento era um ouro superficial, ouro de aluvião, e a partir disso foi necessário entrar no território outras atividades econômicas, e vai prevalecer a partir de então a agricultura e a pecuária de subsistência. Essas atividades elas vão funcionar como espécies de dinamizadoras da economia, vão trazer de volta, vão emergir o contexto econômico de Goiás que estava totalmente fragilizado. E aí a gente tem mais na frente já uma coisa atrás da outra acontecendo, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, isso acontece lá no século XX, década de 30, com a idealização da construção de Goiânia. É uma cidade planejada que vem aí com o intuito de sair desse passado da decadência, esse passado do atraso, uma cidade que foi construída com uma base muito moderna, com o intuito de integrar os demais centros regionais e nacionais e vai servir, inclusive, de pontapé para a construção da capital federal na década de 50. Temos a industrialização, também algo subsequente. A industrialização começa, de fato, no território goiano um pouco mais tardio em comparação à região sudeste. A industrialização começa, sobretudo, na década de 80. E, por último, infraestrutura e planejamento. O Estado ele começa a se modernizar, uma modernização no que diz respeito à sua logística, infraestrutura, lá na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, com várias políticas públicas, programas estaduais. Ok, o segundo tópico é um tópico muito importante, tem sido cobrado em muitas questões, inclusive, a modernização da agricultura e urbanização do território goiano. Nós temos uma correlação entre a modernização da agricultura, as atividades econômicas que até então eram essencialmente familiares, eram essencialmente de subsistência, elas começam a ter um outro quadro, uma outra característica a partir da metade do século XIX, início do século XX, e lá na frente com as políticas públicas é uma intensificação da produção em larga escala, da produção comercial, da modernização dos processos produtivos. Por que isso está articulado com a urbanização no território goiano? Vários municípios goianos, várias cidades médias vão ter a sua dinâmica alterada. Eu vou citar aqui como exemplo os municípios que estão lá no sudoeste goiano. A região sudoeste é uma região que tem uma atividade econômica intensa voltada para a agropecuária. Muitas cidades que eram consideradas cidades pequenas, elas se tornam ou cidades médias ou cidades grandes devido a essas atividades econômicas. O próximo item, o item 3, a população goiana, povoamento, movimentos migratórios e densidade demográfica. O estado de Goiás é um estado formado por migrantes, isso desde o século XVII. A gente tinha, claro, as etnias indígenas que já habitavam o território, mas a partir da entrada dos europeus aqui no estado de Goiás, nós temos vários fluxos e correntes migratórias. Cada fluxo migratório é ocasionado por um motivo específico. Se nós tivemos lá no século XVIII fluxos migratórios que eram oriundos principalmente da região sudeste e região nordeste em busca de ouro, atividade econômica aurífera, nós vamos ter no século XX vários fluxos que vão vir principalmente pela modernização da agricultura, pela industrialização, a construção de Goiânia, a construção de Brasília. Então nós temos contextos específicos para cada movimento populacional. Isso vai compor significativamente a densidade demográfica no estado de Goiás. Dentre os estados da região centro-oeste, é um dos estados que tem a maior densidade demográfica, comparado, por exemplo, a Mato Grosso, que tem uma das menores densidades demográficas, um território extenso. Goiás já tem uma densidade bastante articulada, temos uma rede urbana bastante articulada também nas várias regiões do estado. Próximo item, a economia goiana, industrialização, infraestrutura e transportes e comunicação. Isso começa nessa questão da modernização da economia goiana lá no século XX. A entrada da estrada de ferro no território goiano vai favorecer essa modernização porque ela vai permitir deslocamentos a longa distância, vai permitir a entrada de matérias-primas, vai permitir também a entrada de meios de telecomunicação. O teleférico, por exemplo, ele chega no século XX a partir da estrada de ferro Goiás, a comunicação, enfim, tudo está relacionado aqui a esse tópico.
Temos aqui um outro item, o item 7, é um item muito importante, muitas questões, eu fiz inclusive um quadro analisando todas as questões de história de Goiás e de geografia de Goiás que já foram cobrados nos últimos 10 anos de concursos, e esse assunto é um dos que tem aparecido muito nas questões, é bom ficar atento. Aspectos da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo, na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 30 e a administração após a Revolução de 30 aos dias atuais. Quando a gente vai pegar aí a linha do tempo da história política de Goiás a partir da independência, primeiro que a independência ela não vai alterar o quadro político do Estado. A gente tinha lá grupos que tinham o poder nas mãos, as oligarquias começam a se formar a partir desse passado rural, com acúmulo de terras, a questão aí dos latifúndios no estado de Goiás. Eram coronéis que detinham o poder, famílias tradicionais que habitavam principalmente a antiga capital Vila Boa de Goiás. E isso vai permanecer até a República Velha, lá na década de 30, até que o movimento da Revolução de 30, que foi ancorado pelo presidente Getúlio Vargas, nomeia Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal do estado de Goiás para romper com o poder desses grupos oligárquicos e trazer um novo cenário político para o estado de Goiás, culminando na transferência de Goiânia, que foi uma cidade construída para também tirar o foco da política goiana, para mudar aí esse perfil político no estado de Goiás. Não está aqui especificado nesses itens, mas tem surgido muitas questões também relacionadas ao período da ditadura militar no estado de Goiás. A gente tem aí, claro que se a gente for comparar a ditadura militar em outros estados brasileiros, o movimento em Goiás ele foi menor, mas tivemos aí muita coisa acontecendo dentro do contexto da ditadura militar. É bom também a gente ficar por dentro desses assuntos. Chegamos aqui à história social de Goiás, o povoamento branco, lá no século XVII, com a entrada desses movimentos expedicionários. Muitos candidatos têm dúvida em relação a essas expedições, porque nós temos as entradas, as descidas, as bandeiras. O que vai culminar de fato a ocupação do estado de Goiás são as bandeiras do século XVIII. Anterior a essas expedições, tivemos outras. Só que essas expedições anteriores passavam pelo território goiano, pelo que hoje é o estado de Goiás, e não fixavam domínio aqui. Apenas passavam, reconheciam, faziam relatos. Vários viajantes passaram aqui pelo estado de Goiás. Augusto de Saint-Hilaire, por exemplo, é um desses viajantes. Palacim também, né, a gente tem também nos registros de Palacim vários viajantes que chegam aqui ao território goiano. É uma referência muito importante desse momento da história de Goiás. E nós tivemos apenas a partir do século XVIII, com a atividade econômica da exploração do ouro, de fato, a ocupação do território goiano. Então, é só a gente fazer uma distinção. Anteriormente, tivemos vários movimentos entrando no território, mas o que vai, de fato, culminar na ocupação, na formação do estado de Goiás, são as bandeiras. E aí tem a figura icônica lá do Bartolomeu, conhecido como Anhanguera, depois do filho dele, Bartolomeu Bueno da Silva. Bem, continuando aqui, temos também cultura negra, todo esse passado de escravidão no estado de Goiás, quando os africanos que foram escravizados começam a adentrar o território goiano. Nós tivemos, dentro desse contexto, a formação de vários quilombos aqui no estado de Goiás, um dos mais expressivos. Está situado lá na região norte, a micro-região nordeste, que são os povos calungas, são remanescentes desses povos que foram escravizados e representam muito para a história do estado de Goiás, muito para a cultura do estado de Goiás. Movimentos sociais no campus, nós tivemos aí com essa formação de latifúndios, esse passado agrário do estado de Goiás, vários conflitos sociais que foram travados dentro do território goiano. Inclusive, faz parte aí da historiografia goiana vários movimentos sociais, como é o caso aí da Santa Dica, que faz parte aí também desse contexto. A cultura popular se manifesta em várias tradições goianas, as cavalgadas, temos também aí a procissão do fogaréu, a catira, folia de reis, a romaria do Muquem, por exemplo. E esse último tópico é um tópico muito importante que eu queria destacar ele muito aqui nessa live, que são as atualidades econômicas, políticas e sociais do Brasil, especialmente do estado de Goiás. A banca Instituto Quadrix, ela tem priorizado nas suas questões de Geografia e História de Goiás, principalmente assuntos da atualidade. Então, o candidato ele não vai se deparar com uma prova extensa, cheia de conteúdos da história da geografia de Goiás. São conteúdos abordados de forma objetiva, de forma direta. O candidato ele tem que, de fato,
articular aquilo que está sendo cobrado às alternativas. E assuntos da atualidade estão sendo muito cobrados nas últimas provas. É importante ficar ligado não só aos principais fatos que estão marcando aí os últimos anos no estado de Goiás, mas fatos que estão relacionados ao estado de Goiás e articulados ao cenário nacional. A gente tem vários, inclusive. Ano passado a gente teve a questão, no final do ano passado, também nesse ano ainda temos alguns resquícios, a crise de abastecimento de água no estado de Goiás é um assunto muito forte, eu já comentei em outras lives anteriores. Temos também a questão da crise do sistema prisional no estado de Goiás, são assuntos aí que podem aparecer nas questões de atualidades, além de outras temáticas. Então, a Banca Quadrix é uma banca que tem como principal perfil de abordagem a contextualização desses conteúdos. São conteúdos que estão articulados, não tem nada de pegadinha nas questões, são conteúdos muito diretos e objetivos. De fato, o candidato ele tem que entender aquele contexto histórico, aquele contexto geográfico. Por isso que é importante estudar a Geografia e História de Goiás com essa articulação, com esses desdobramentos lineares que fazem parte das duas disciplinas. Eu separei aqui uma questão dessa banca do Instituto Quadrix. Essa questão ela foi aplicada no ano passado na prova do Procon Goiás. Trata de um assunto que eu disse aqui na live, um assunto que tem sido cobrado inclusive com recorrência, que é a questão da Estrada de Ferro Goiás. É um marco da modernização do Estado lá no finalzinho do século XIX para o século XX. A questão diz o seguinte, ela traz um fragmento de texto, foi retirado de um artigo científico. As bancas elas se baseiam nas questões de história, principalmente em pesquisas da história de Goiás, artigos científicos de professores e outros pesquisadores da temática, e diz o seguinte: na segunda metade do século XIX, como resultado do ritmo de transformação da estrutura econômica produtiva do centro-sul do país, do alargamento da fronteira agrícola, ocorreu uma expansão das estradas de ferro com o prolongamento das ferrovias paulistas para além dos limites do estado de São Paulo. Os trilhos seguiram em direção a outros estados, como no caso de Goiás, com a construção da Estrada de Ferro Goiás ligando-se à Estrada de Ferro Mogiana, localizada em solo mineiro. Então a Estrada de Ferro Goiás ela começa a ser construída, ela transpõe o rio Paranaíba a partir da Estrada de Ferro Mogiana. Daqui a pouco eu vou comentar algumas coisas de atualidades, prezada, mas também tem uma live específica aí no meu canal no YouTube falando só de atualidades. Foi uma live, inclusive, muito recente, do mês passado. Bem, a problematização aqui da questão. A justificativa da construção da ferrovia goiana estava ancorada no ou na a significativa produção de café no sul goiano, que seria majoritariamente encaminhada ao Porto de Santos, em São Paulo por via férrea. Nós estamos num contexto histórico, século XIX, de produção do café. Inclusive, a economia cafeeira era muito significativa nesse período no Brasil, principalmente na região sudeste brasileira. Porém, tratando-se do contexto goiano, um dos principais produtos de exportação que nós tínhamos nesse período era o arroz. O arroz era a principal mercadoria daquele momento. Então, a letra A não está correta. A letra B, necessidade de escoar a vasta produção de minerais como níquel e fosfato produzidos no norte goiano. Bem, nós temos essa produção de níquel e fosfato acentuada, sobretudo com a industrialização no estado de Goiás, lá na década de 60, né? Também a questão da agricultura, que vai depender de alguns minérios aí para calagem, mas nós temos essa produção mais acentuada na década de 80, 60, 70 e 80. Esse contexto histórico a gente não tinha um peso ainda muito forte nessa produção mineral. E a Estrada de Ferro Goiás ela não chega até o norte goiano, ela chega até aqui o centro goiano. A letra C, possibilidade de que funcionasse como vetor de transferência maciça dos imigrantes que chegavam de Minas Gerais. Não foi um projeto de transferência, apesar da Estrada de Ferro contribuir para o aumento migratório, para os fluxos populacionais, para os deslocamentos a longa distância, não é o contexto de construção dentro do território goiano. A letra D, posição assumida pelo estado de Goiás como região produtora e fornecedora de produtos agrícolas básicos para os mercados da região sudeste. Essa é a alternativa correta. O estado de Goiás, até o século XIX, metade do século XIX, ele vivia um entrave na produção agrícola. Por quê? Tudo que era produzido aqui dentro, e era uma agricultura ainda de subsistência, matérias-primas, isso era escoado para a região sudeste. Era um principal mercado consumidor dos produtos agrícolas do estado de Goiás, porque faltava uma rede logística que articulasse essa produção, que permitisse o escoamento dessa produção, interligando aí a outros mercados consumidores.
Então, o que era produzido aqui no estado de Goiás, essa matéria-prima, servia de base para a indústria na região sudeste, porque a região sudeste é a primeira região a se industrializar no Brasil. Então, a letra D é a alternativa correta. A letra E, a última alternativa, pensamento predominante naquele momento de que a construção da nova capital do estado demandaria ligações ferroviárias com o restante do país. Apesar de Goiânia ter sido uma idealização anterior à década de 30, porque muita gente acha que Goiânia só foi concebida por Pedro Ludovico Teixeira, e na verdade a gente já teve aí, anterior a ele, outros governadores que pretendiam fazer essa transferência. Isso está relatado em vários documentos da história de Goiás. Nós não tivemos naquele momento, no final do século XIX, o intuito de construção da capital que estivesse aí articulada a várias ferrovias. O intuito maior era um intuito econômico, um intuito de desenvolvimento, de crescimento da produção agrícola no estado de Goiás. Portanto, a letra E está errada e a letra D é a alternativa correta. Bem, eu vou falar só uma coisa bem breve aqui, né, algo bem sucinto de atualidades, porque nós temos várias temáticas de atualidades que podem ser cobradas. Pode ser cobrada questões relacionadas, inclusive, à própria educação, porque o concurso é da SEDUC, a área educação. Muitas bancas gostam de cobrar questões atuais relacionadas ao próprio contexto da educação. Então, o pessoal que vai prestar o concurso da SEDUC, fica ligado em notícias relacionadas ao ensino no estado de Goiás, à educação, que são relacionadas aí a notas, a IDEB, a investimentos do estado de Goiás, porque a banca ela pode cobrar sim um conteúdo, um assunto que está totalmente relacionado ao cargo e relacionado ao concurso. Quanto a outras temáticas na segurança pública, nós temos aí também a questão da criminalidade no estado de Goiás, principalmente nas regiões metropolitana de Goiânia, região também do entorno do DF, a questão também da região metropolitana de Goiânia, o crescimento populacional divulgado aí no último censo do IBGE, nós tivemos um aumento populacional, Goiânia já tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes e esse número tem aumentado cada vez mais devido à expansão urbana. Também a questão do eixo Anhanguera, na região metropolitana de Goiânia, esses fluxos populacionais diários em direção à capital é um assunto da atualidade muito importante. E temos outras temáticas aí também, que estão relacionadas aos recursos hídricos, desmatamento do cerrado, que tem sido uma das problemáticas ambientais do estado de Goiás, a questão também hídrica em Goiás, eu falei aqui no início, do abastecimento, são assuntos que não podem passar nos estudos dos candidatos. Pessoal, era isso que eu tinha programado para falar com vocês aqui, espero que todas essas dicas possam contribuir para os estudos de vocês que vão fazer a prova da SEDUC, conquistem a vaga de vocês. E, de novo, eu trago aqui algo que é muito importante, eu destaco que você tem que estudar a Geografia e História de Goiás com o mesmo peso que você vai estudar, por exemplo, questões relacionadas à didática, a políticas educacionais, ao contexto do concurso. Porque são 4 questões que vão definir a sua classificação, são 4 questões que vão mudar o jogo. O concurso público ele é definido nos décimos. Então, para quem está prestando concurso pela primeira vez, para quem já está prestando concurso há algum tempo, sabe do que eu estou falando. Concurso público é uma disputa, passa o melhor, passa aquele que está mais preparado, conquista a vaga aquele que está mais preparado. Além de você ter que manter um equilíbrio psicológico, emocional, uma rotina de estudos, você tem também que ter essa consciência e estudar com qualidade. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês, o recado que eu quero deixar para vocês. Os meus cursos anteriores, os alunos que me acompanham sabem que eu sempre falo isso e eles, quando vão fazer a prova, percebem isso no dia da prova. Quero convidar vocês também a aproveitar aqui, foi lançado nessa semana o portal do Instituto Rafael Caíque, o site está muito bacana. Todas essas dicas que eu trouxe para vocês podem ser acessadas no portal do Instituto, é só você procurar no endereço www.institutorafaelcaíque.com ou digita lá no Google Instituto Rafael Caíque. Lá tem dicas de como você deve estudar Geografia e História regional e atualidades, dicas inclusive para o concurso da SEDUC Goiás. Tem também vários artigos que eu escrevo de assuntos que são relacionados à rotina de estudos dos concurseiros que vão ajudar vocês também a manter o foco, a manter a paciência, a manter o equilíbrio, a estudar esses conteúdos de uma forma mais contextualizada, de uma forma mais dinâmica. Além disso, eu tenho lá um curso exclusivo em Geografia e História de Goiás. É um diferencial no mercado, porque o meu curso foi elaborado em cima do perfil de abordagem da banca Instituto Quadrix. É um curso muito recente, foi atualizado agora nessa semana.
Foi lançado nessa semana, é um curso totalmente ministrado em PDF, é um curso que você vai baixar, vai ler lá todo o passo a passo, tem esquemas de estudos, tem tabelas com os itens mais importantes, eu contextualizo todos os itens de Geografia e História de Goiás, várias questões simuladas, exercícios, tem questões também de concursos anteriores para você ter uma ideia de como essa prova pode ser estruturada pelo Instituto Quadrix. E também, além disso, apresenta uma linguagem muito clara e objetiva, porque quando eu elaborei esse curso, tem mais de um ano que eu faço cursos nessa área, e esse book já tem um ano que foi elaborado, e essa é a 4ª atualização dele. A minha preocupação foi que o meu candidato aprendesse Geografia e História de Goiás de uma forma contextualizada, de uma forma fácil, de uma forma prazerosa. Na hora que ele vai ler o material, ele vai sentir prazer em estudar Geografia e História e vai aprender esses conteúdos. Porque o mais importante é você aprender Geografia e História e não decorar Geografia e História. Muita gente decora Geografia e História e quando chega na hora da prova, uma série de coisas lá emocionais, pode ser a questão do estresse do candidato, isso influencia, ele esquece o que ele decorou e ele não consegue responder os conteúdos. E o pior, às vezes o que você decorou nem cai na prova. Então, de fato, o que vai te ajudar é aprender esses conteúdos, a contextualizar, entender esses conteúdos e aí no dia da prova você vai com certeza ter muito mais facilidade. Entra lá no site institutorafaelcaique.com, você vai ter acesso a essas dicas, vai ter acesso a também uma demonstração do curso. Você vai baixar lá no site uma demonstração, um arquivo de demonstração do curso, dá uma olhada na estrutura, vê se você acha bacana, se vai te ajudar bastante. Tem vários depoimentos lá, inclusive, de candidatos que já fizeram outros cursos meus pelo WhatsApp, ou fizeram também cursos PDF, como é o caso desse curso. Você vai ver esses depoimentos, vai ver qual que é o diferencial da minha metodologia que eu desenvolvi. E também tem as minhas redes sociais, aqui o Instagram do Instituto Rafael Caique, tem também o Facebook, Professor Rafael Caique, e o canal no YouTube, que é o canal aí, Professor Rafael Caique. Todas as redes sociais acompanham as minhas dicas. E eu espero vocês nas próximas lives, nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Uma boa tarde, excelente preparação, um abraço para todo mundo.